Um médico especialista em doenças graves revelou algo que ainda ecoa na memória. A maioria dos meus pacientes, cerca de 90%, nem imaginava que algo perigoso já estava se desenvolvendo silenciosamente dentro deles. Essas pessoas levavam uma vida aparentemente normal. Acordavam, comiam, trabalhavam, riam, dormiam, tudo como se nada estivesse acontecendo. Mas, num certo dia, um diagnóstico inesperado mudava completamente o rumo de suas histórias. E o mais alarmante, na maioria das vezes, já era tarde demais para reverter o quadro. O aspecto mais assustador de muitas doenças não está na dor ou nos sintomas que aparecem, mas na forma sorrateira como elas se instalam. Elas se aproveitam de pequenos hábitos rotineiros que parecem inofensivos, mas que minam nossa saúde pouco a pouco. Um dos maiores nomes da ciência, o ganhador do Prêmio Nobel Otto Warburg, fez uma descoberta que virou o mundo médico de cabeça para baixo. Ele afirmou que as células não morrem prioritariamente por causa de vírus ou pela passagem natural do tempo, mas sim por deixarmos de fornecer a elas o elemento mais vital, o oxigênio. A maneira como conduzimos nossos dias, desde os alimentos que escolhemos até o ritmo com que vivemos, influencia diretamente na oxigenação celular. Em vez de fortalecermos nosso corpo, muitas vezes o estamos sufocando sem perceber. Warburg desenvolveu 8 princípios fundamentais que atuam como um manual de sobrevivência celular. Aplicar essas orientações no dia a dia pode não apenas preservar a saúde, mas também dar ao organismo a força necessária para resistir a problemas sérios. Cada escolha que fazemos é como uma pequena engrenagem no funcionamento do corpo. E quando alinhadas com consciência, essas decisões podem transformar completamente nosso bem-estar. Se esse conteúdo está despertando algo em você, digite a palavra oxigênio nos comentários e compartilhe. O que mais te preocupa? A enfermidade em si ou a sensação de estar impotente diante dela? E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite agora para se juntar a nós. Sua presença aqui nos impulsiona a continuar trazendo conteúdos que nutrem o corpo, a mente e a alma. Agora, vamos mergulhar na primeira atitude que pode fazer toda a diferença. Uma das maneiras mais impactantes de começar o dia está na simplicidade do que escolhemos ao acordar. E, surpreendentemente, é aí que muitos erram. Ao sair da cama, muita gente corre para a cafeteira, come algo seco ou pior, pula o café da manhã. No entanto, o que nossas células mais anseiam nesse momento não é cafeína, e sim hidratação. Água morna e pura. Esse é o verdadeiro elixir que o corpo precisa assim que desperta. Warburg enfatizava que ingerir um copo de água morna, com algumas gotas de limão em jejum, era um gesto poderoso. Não se trata de sabor, mas de química. O limão ajuda a reduzir a acidez do sangue, ativa os órgãos e impulsiona o metabolismo logo nas primeiras horas do dia. Nosso corpo, formado em grande parte por água, depende dessa reposição para manter o sangue fluindo de forma saudável e oxigenar as células. A ausência desse cuidado com o tempo desencadeia uma série de reações silenciosas. Cansaço inexplicável, baixa energia, digestão lenta, inflamações e muito mais. Uma senhora de 68 anos, por exemplo, decidiu trocar o café da manhã habitual por um copo de água com limão. Em menos de um mês, notou que os inchaços diminuíram, o intestino começou a funcionar melhor e a mente ficou mais leve. Ela compartilhou. Percebi que meu corpo não estava cansado por causa da idade, e sim porque estava desidratado. E essa mudança foi só o começo. Adotar pequenas ações diárias, como essa, pode provocar grandes transformações internas. Mas a jornada não termina com a hidratação. Existe outro passo essencial para nutrir as células com vitalidade e equilíbrio: a alimentação viva.
Entre as escolhas alimentares mais poderosas, uma das mais subestimadas é a inclusão diária de saladas frescas. Não estamos falando de um acompanhamento qualquer, mas de um verdadeiro combustível celular. Muitas pessoas acreditam que, ao consumir pão, arroz ou carnes, estão nutrindo o corpo o suficiente. Porém, segundo Warburg, é nos vegetais, especialmente nas folhas verdes, que se escondem os nutrientes mais essenciais para a respiração celular. Minerais alcalinizantes, como o cálcio, o magnésio e enzimas vivas que ajudam as células a absorver oxigênio de forma eficiente. Quando esses elementos estão ausentes, o corpo entra em um estado de acidez constante. E a acidez, além de diminuir nossa energia, cria o ambiente ideal para o surgimento de inflamações, dores articulares, queda na imunidade e envelhecimento precoce. Você já reparou em unhas fracas, pele opaca ou queda de cabelo e atribuiu isso ao tempo que passa? Em muitos casos, esses sinais não vêm da idade, mas do desequilíbrio interno causado por uma alimentação pobre em nutrientes alcalinos. Uma salada colorida, temperada com suco de limão e azeite de oliva, pode parecer simples, mas é um verdadeiro ritual de reparação celular. É o tipo de hábito que transforma o alimento em aliado da saúde e não em sobrecarga para o organismo. Mas mesmo com essa mudança positiva, existe um erro comum e quase automático que pode anular esses benefícios: os lanches fora de hora. Entre as principais armadilhas do dia a dia está o hábito de beliscar entre as refeições. A fome aparece. De repente, e quase sem pensar, buscamos bolachas, doces, salgadinhos ou qualquer coisa fácil e rápida. Pode parecer inofensivo. Um docinho aqui, um biscoito ali, mas, sob a ótica de Warburg, cada pequeno lanche carregado de açúcar ou sal é um ataque sutil à harmonia do corpo. Esses alimentos elevam a acidez do sangue, dificultam a entrada de oxigênio nas células e enfraquecem as defesas naturais do organismo. Aos poucos, o corpo começa a mostrar sinais de cansaço, a pele perde o viço e surgem desconfortos digestivos, que muitos nem associam ao que comem entre as refeições. Mas há alternativas inteligentes. Warburg sugeria, por exemplo, o consumo de oleaginosas como as amêndoas, que são ricas em minerais como cálcio e magnésio e ajudam a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis. Outra sugestão valiosa é a espirulina, um superalimento marinho repleto de proteína, ferro e propriedades que fortalecem o sistema imunológico e a saúde intestinal. Uma mulher relatou que, ao substituir os doces por amêndoas e água com limão durante o dia, percebeu uma melhora significativa. As dores abdominais desapareceram, o colesterol diminuiu e sua disposição aumentou. Ela descreveu a sensação como se um peso tivesse saído do meu corpo. Essas pequenas escolhas, feitas de forma consciente, têm o poder de restaurar o equilíbrio interno e reacender a vitalidade. Mas até mesmo a melhor das dietas pode falhar se o corpo permanecer imóvel. Quarta regra: movimento. O sedentarismo é como um convite para a acidez invadir o organismo, dizia Otto Warburg. E essa afirmação não era metafórica. A ciência explica com clareza. Quando passamos longos períodos sentados, o sangue circula mais lentamente, os resíduos metabólicos se acumulam, os sistemas de limpeza do corpo, como a linfa, ficam estagnados e as células deixam de receber o oxigênio de que tanto precisam. Aos poucos, surgem a lentidão, a fadiga, a inflamação e até dores inexplicáveis. Por isso, qualquer forma de movimento é bem-vinda. Uma caminhada curta, subir escadas, alongar-se ao acordar ou fazer exercícios leves antes de dormir. Tudo isso ativa o metabolismo, estimula a desintoxicação natural e recarrega as energias.
Um senhor aposentado compartilhou que passou a caminhar 15 minutos por dia, sem exceção. Em 2 semanas, suas dores nos joelhos desapareceram. Após um mês, ele já levantava da cama com ânimo e sentia o corpo mais leve. Pequenos gestos, grandes mudanças. No entanto, há algo ainda mais essencial que movimentar o corpo. Algo que fazemos a cada segundo, mas raramente com atenção. Respirar. Quinta regra: respiração, a fonte ignorada da vida. Respirar é automático, mas respirar corretamente é uma prática quase esquecida. Warburg acreditava que a maior falha da vida moderna é a respiração superficial. Quando usamos apenas parte da capacidade pulmonar, especialmente em ambientes poluídos, estressantes ou fechados, nossas células passam fome, literalmente. Sem oxigênio suficiente, os órgãos, como o cérebro e o coração, funcionam de forma limitada e o risco de doenças aumenta silenciosamente. Sua recomendação? Voltar ao essencial, caminhar ao ar livre, abrir janelas, buscar espaços verdes e praticar a respiração consciente. Inspirar profundamente pelo nariz, segurar o ar por alguns segundos e soltar lentamente pela boca. Um homem de São Petersburgo contou que começou a fazer esse exercício simples todos os dias na varanda. Em poucos dias, sua pressão arterial melhorou. As dores de cabeça sumiram e ele sentiu como se o cérebro tivesse sido religado. Uma prática tão básica e ainda assim transformadora. Mas de nada adianta respirar bem se o que colocamos no prato desequilibra todo o sistema. E aqui entra um dos tópicos mais polêmicos: o consumo de carne. Sexta regra: carne, amiga ou inimiga? A questão não é eliminar a carne, mas sim repensar sua forma de preparo e frequência no prato. Carnes gordurosas, fritas ou defumadas sobrecarregam o organismo, tornam o sangue mais ácido e favorecem inflamações. Warburg defendia moderação e equilíbrio. Sua sugestão era clara: consumir pequenas porções de carne magra, preferencialmente cozida ou no vapor, uma vez ao dia, algo em torno de 150 gramas. Ele também incentivava a prática de dias sem carne, os chamados dias de descanso alimentar, para aliviar o trabalho dos órgãos digestivos. Uma mulher relatou que passou a preparar apenas carnes cozidas e introduziu uma rotina semanal sem carne. Em poucas semanas, percebeu que as dores estomacais diminuíram, o colesterol caiu e a sensação de mal-estar pós-refeição desapareceu. Entretanto, mesmo com uma carne de qualidade, há um vilão silencioso, escondido em muitas refeições: certos vegetais. Sétima regra: vegetais que podem prejudicar. Embora os vegetais sejam símbolo de saúde, Warburg alertava: nem todos contribuem com o equilíbrio alcalino do corpo. Alguns, especialmente os ricos em amido, se transformam rapidamente em açúcar, tornando o ambiente interno mais ácido. A batata branca é um exemplo clássico, comum na mesa, mas capaz de desencadear inflamações, desregular o metabolismo e prejudicar a oxigenação celular. Em vez disso, ele sugeria substituir por opções mais alcalinizantes, como couve de Bruxelas, aspargos, abobrinha, berinjela ou pimentões. Esses vegetais não só nutrem, como também auxiliam na limpeza do corpo, mantendo as células mais oxigenadas e saudáveis. Um homem de Voronezh contou que eliminou as batatas do cardápio e passou a preparar legumes no vapor todos os dias. Após um mês, relatou menos cansaço, digestão mais leve e até melhora na aparência da pele. Pequenas trocas, grandes resultados. Oitava regra: a importância da água. Água é mais que hidratação, é o alicerce da vida. Quando não bebemos água suficiente, o corpo começa a extrair dos próprios órgãos, comprometendo suas funções.
Warburg enfatizava que as células não apenas consomem água, elas literalmente vivem dela. É a água que transporta nutrientes, elimina toxinas, regula a temperatura corporal e mantém o equilíbrio ácido-base. Sua recomendação era clara: consumir pelo menos 2 litros de água morna por dia, de preferência com pH alcalino. Nada de refrigerantes ou sucos industrializados. Comece em jejum, com goles lentos, e mantenha o hábito ao longo do dia, mas sem exageros. Um homem substituiu o chá preto e os refrigerantes por água pura. 2 semanas depois, sua azia crônica desapareceu. Um mês mais tarde, relatou acordar revigorado, com mais disposição e mente clara. Warburg chegou a alertar: um copo de refrigerante com açúcar exige cerca de 30 copos de água para neutralizar seus efeitos. Por que lutar contra o estrago se podemos simplesmente evitá-lo? E é aí que tudo se conecta. Warburg, após décadas de pesquisa dedicada a compreender a vida e a morte das células, chegou a uma conclusão desarmante em sua simplicidade. Quando há oxigênio, a doença não prospera. Quando falta oxigênio, a doença encontra terreno fértil. Tudo que você aprendeu hoje não é teoria abstrata. São passos práticos, simples e poderosos. Um copo de água ao acordar, uma salada em vez de um sanduíche, amêndoas no lugar de biscoitos, uma caminhada ao invés de mais 1 hora no sofá, respiração profunda, carnes leves, vegetais alcalinos e água, sempre água. Esses hábitos não são modismos, são ferramentas que devolvem às células sua capacidade de lutar, se renovar e prosperar. E o mais importante, não dependem da idade, mas da decisão de começar. A saúde, como Warburg provou, não é sorte, é escolha. E essa escolha começa agora, não amanhã. Se você chegou até aqui e sentiu que essa mensagem ressoou em você, escreva equilíbrio nos comentários e conte qual das regras de Warburg você vai começar a aplicar hoje. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveite para fazer isso agora. Sua presença aqui nos ajuda a continuar criando conteúdos que informam, inspiram e transformam. E antes de sair, queremos saber, de 0 a 10, que nota você daria para este vídeo? Deixe sua avaliação nos comentários. Sua opinião é muito importante para a gente. E se puder, escreva também uma mensagem de apoio. Isso nos motiva a continuar criando conteúdos que fazem a diferença na sua vida. Nos vemos no próximo vídeo.